paz do Senhor, juvenis! Hoje, 26 de março de 2023, nós estamos aqui em mais uma aula muito abençoada, depois de 12 lições, depois de nós estudarmos temas muito relevantes na escola bíblica dominical, temas como a igreja e o ensino, temas como a igreja e a política, como também evangelismo, missão. Hoje eu aqui novamente, Diego Lima e... André Lima, graça e paz, bom dia, juventude, juvenis. A dupla, os professores que possuem uma dupla, né? É, uma dupla de dois, uma dupla sertaneja aqui sertaneja da DME, né? Bota a música aí, Amanda. Não, brincadeira. Não mata a gente vergonha não, por favor. Hein? Mas, gente, é com muita alegria que nós estamos aqui nesta aula 13, encerrando este trimestre com vocês. E tenho certeza que vocês aprenderam muito, tenho certeza que vocês puderam verificar de forma prática como ser um discípulo de Cristo verdadeiramente. Nós temos certeza de que vocês aprenderam como servir a Cristo na prática, porque as aulas anteriores, das 12 lições anteriores, foram aulas que foram verdadeiros demonstrativos de como servir a Cristo na prática. E a aula de hoje, a aula 13, nós estudaremos a respeito do que nós podemos fazer em nossa igreja, de como servir a Cristo, de como ser um servo no reino de Deus. Mas antes de nós adentrarmos dentro da lição, eu quero pedir ao André que faça uma oração para que o Espírito Santo de Deus conduza esta aula. Glória a Deus. Vamos lá, vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento estamos aqui reunidos nessa manhã de domingo, Senhor. Em primeiro lugar, queremos te agradecer pelo dom da vida, te agradecemos pela vida de cada um aqui presente nessa manhã. Pai, te pedindo que o teu Espírito Santo venha falar profundamente aos nossos corações. Pai, o nosso intuito daqui é entender mais sobre como servir na igreja local. Eu te peço, Senhor, que abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, Senhor, dá-nos visão, dá-nos estratégia, para que possamos ser útil na tua obra, Pai. O nosso intuito aqui, Senhor, é te servir verdadeiramente, Pai. Em nome de Jesus, abra as nossas mentes, abra o nosso coração para receber essa palavra nessa manhã. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Lê a leitura bíblica em classe para nós. Vamos lá. Bora. Leitura bíblica está em Mateus 20 a 28. Então, se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele lhe disse, que queres? E ela respondeu, dize que estes meus 2 filhos se assentem à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Dizem-lhe eles, podemos? E disse-lhe ele, na verdade bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10, ouvindo isso, indignaram-se contra os seus 2 irmãos. Então, Jesus, chamando-os para junto de si, disse, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Amém, André. Glória Esse texto aqui é um texto bíblico, né, que nos ensina a respeito de Tiago, a respeito também de João, que tiveram ali um desejo egoísta, né? Totalmente, né? E a gente tem que entender que o reino de Deus não é dessa forma. No reino de Deus, nós temos que procurar servir. Se nós queremos ser grandes no reino de Deus, a gente não pode, de forma alguma, querer se colocar numa posição de autoridade e não servir. No reino de Deus, a gente tem que sempre estar apto a servir. E percebe aqui o que eles estavam querendo, né? Um sentar à direita, outro sentar à esquerda. Queria posição, queria status, queria, né? Não, eu quero ser evidência. E aí Cristo logo já dá direta, o reino de Deus não é assim. No reino de Deus, né, se você quer ser o maior, sirva. Né? Então quer dizer que a gente vai contra, né, essa visão
que o mundo tem do que é ser uma autoridade, do que é ser relevante, né, em algum ponto. O mundo entende que ser relevante é ser destaque, é estar na cabeça, e Cristo fala, não. Aqui, né, no reino de Deus, a coisa é diferente. Se você quer ser destaque, sirva. Então, já começa aí com uma grande lição para a gente nessa manhã. E agora, no quadro Conectado com Deus, nós vamos aprender que servir a Deus é um privilégio. Servir a Deus não é um peso. Não é um peso você fazer algo para o Senhor Jesus. Não é um peso você servir na obra do Senhor Jesus. Na verdade, é um grande privilégio. Para que nós venhamos servir a Cristo com alegria, é importante nós conhecermos o nosso chamado. Verdade. Porque quando nós conhecemos o nosso chamado, nós servimos com alegria naquilo que Cristo nos chamou. Às vezes, o Senhor Jesus te chamou para você ser um evangelista. Talvez o Senhor Jesus Cristo te chamou para ser um intercessor. Talvez o Senhor Jesus te chamou para ser um pregador. Talvez o Senhor Jesus também te chamou para que você possa ser um diácono, você atue como no dom do serviço, você atue auxiliando a igreja, você atue, por exemplo, participando ali sempre, organizando eventos, ou seja, é um dom que o Senhor te deu. Então, nós temos que procurar entender qual que é o nosso chamado. Chamado é aquilo que o Senhor nos designou, é aquilo que o Senhor nos preparou e nos escolheu para que nós venhamos exercer. Ou seja, cada um tem um chamado, você foi chamado para algo e cabe a você procurar saber qual é o seu chamado. Mas como, André? Como que a gente vai descobrir o nosso chamado? É isso, assim, ó. E às vezes a gente fica numa ansiedade, né? Meu Deus, qual que é o meu chamado? Assim, ó, de ordem prática, eu vou te dar logo assim, ó, o que seu coração mais arde. É isso aí. Não, meu coração arde por evangelismo. Meu irmão, seu chamado é evangelizar ali com a galera. Meu chamado, assim, olha, meu coração arde e uma vontade muito grande de cantar. Vai lá, meu irmão, cante. Seu chamado. É seu chamado, né? Mas tem gente que fala assim, tá, mas e aí? Eu não tenho nada disso, o que é que eu vou fazer, meu irmão? O nosso maior chamado é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Né? Esse é o nosso maior chamado. Né? Agora, aqui na igreja local, o que eu vou te falar? Sirva. Aonde tiver um espaço, vá lá e sirva. Experimente, né? Não tenha medo de ajudar em cada serviço aqui dentro da nossa igreja local, né? Aí, olha só, então aí, ó, experimenta, né? Experimenta colar com o professor antes de começar as aulas. Eu posso te ajudar aqui a arrumar a sala, né? Eu posso te ajudar aqui, ó, vai servir uma água. Eu posso te ajudar, né, arrumando as cadeiras. Eu posso te ajudar no multimídia. Vamos lá, você que gosta de fazer uns slides. Juvenis, hoje em dia, eles são feras nesse negócio, né? Então, vai lá, professor, posso fazer o slide para você? Da aula que você vai ministrar na quarta-feira? Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ó, tem chamado, tem coisas que Deus coloca no nosso coração que queimam. Então, a primeira dica que eu vou falar assim, ó, se o seu coração queima, meu irmão, vai lá e faz. Né? Agora, se você acha ainda, meu Deus, não sei se é isso, não sei se é aquilo, experimenta. Aqui temos muitas opções, né, Diego? Tem muitas opções aqui, então vai lá e experimenta todas. No final você vai ver qual que, de fato, seu coração ardeu mais e aí a gente segue. E assim, ó, é engraçado, Diego, porque assim, ó, o chamado, né, ele não é uma coisa eterna. O meu chamado pode mudar. Exatamente. Ao longo da caminhada, no primeiro momento, Deus pode te chamar para uma coisa, mais adiante Deus vai te levar para um outro caminho. Né? E está tudo bem. O importante é a gente não deixar de exercitar o chamado. Isso né? aí. Então, assim, ó, que o Espírito Santo de Deus venha te conduzir, que o Espírito Santo de Deus venha tocar no seu coração para você queimar e arder o seu coração assim, eu preciso fazer alguma coisa. Né? E se você não tem nem ideia por onde começar, me chama o Diego, chama qualquer professor, que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar a trilhar esse caminho de descoberta, de descobrir de fato qual que é o teu chamado nesse momento aqui para atuar na igreja local. Amém, Diego? Amém. E para nós, justamente servirmos ao Senhor Jesus, servir no reino de Deus, nós temos que estar congregando em uma igreja local. Nós temos que fazer parte do corpo de Cristo. Não tem como você ter essa ideia de congregar, de você servir no reino de Deus em casa.
Você tem que congregar em uma igreja para que você possa, de fato, servir no reino de Deus. E atualmente tem crescido um movimento chamado Desigrejados, um movimento onde entende-se que você pode servir a Cristo da sua casa mesmo, do seu lar. Você não precisa mais de congregar, mas nós queremos aqui refutar essa heresia, essa ideia que tem surgido aí, porque isso não é de Deus. Nós temos sim que manter essa união, nós temos sim que congregar, inclusive até a palavra do Senhor nos diz em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que é bom que nós continuemos congregando, não é bom que nós nos afastemos da nossa congregação, como é costume de alguns. Então é muito importante congregar para que nós venhamos desenvolver os nossos dons e talentos, porque nós vamos descobrindo os nossos dons e os nossos talentos à medida que nós vamos congregando, nós vamos ali tendo interação no corpo de Cristo, e aí você vai percebendo aquilo que você tem mais aptidão, aquilo que queima mais o coração, como o André aqui falou, você vai percebendo aquilo que você gosta mais de fazer, você vai percebendo aquilo que você tem mais facilidade de fazer também, porque o que você geralmente tem mais facilidade é também um indicativo daquilo que é o seu chamado, daquilo que Deus te chamou e daquilo que Deus quer você mais atuando. Por isso que é importante você estar inserido no corpo de Cristo, sempre participando, sempre envolvido. Exato. Nós temos que estar sempre envolvido, André. E é um corpo. É um corpo. Um corpo não pode ficar parado. Não pode ficar parado. Não é verdade? É verdade. Se a gente faz parte desse corpo, assim, ó, me dá tristeza às vezes, assim, ver uns teens, uns juvenis, assim, com potencial enorme. Cheio de energia. Mas só quer ficar no banco. Só quer receber, né? Só quer ser passivo. Então, assim, olha, eu vou te desafiar, não permita, não faça isso com você. Você vai ver que lá na frente, você vai, puxa vida, poderia ter feito mais, poderia ter trabalhado mais, poderia ter experimentado mais, viver o sobrenatural do corpo de Cristo aqui, de formas diversas de servir. Não é verdade? É verdade. Então, assim, ó, eu vou te desafiar, não aceite ficar parado, não aceite ficar só recebendo, só no banco. Você tem grande potencial. O Senhor te criou para ser cabeça, o Senhor te criou para ser, sabe, o instrumento dele. Então, você não foi feito para ficar parado. Você é parte de um corpo, você é parte de uma igreja local, e esse corpo ele tem que estar em movimento. E nada melhor do que essa galera nova que está chegando aí para fazer esse movimento, para fazer esse barulho. É isso, né? A gente não pode ter medo de fazer, né, de experimentar. Eu acho que essa, né, experimenta na multimídia, experimenta, né, o que tiver de serviço aí, entra de cabeça. Aqui tem umas meninas muito legal aqui, a dança, né, tem o serviço ali das escolinhas das crianças, você pode ajudar a sua monitora, os meninos aí, tem um monte de obra que pode fazer, tem a cantina que você pode servir nas cantinas, tem lavar as vasilhas ali, os meninos que geralmente que faz esse serviço tem que ir lá também ajudar a lavar, sabe? Quarta-feira eu estava aqui, eu estava fazendo uma obra de marcenaria. Tá vendo? E não era servir? Servir. Entendeu? É isso que eu quero te dizer. Eu estava aqui fazendo a decoração, eu e o Matheus, né? Mandar um abraço pro Matheus aqui, Matheus, gente boa. Abraço, Matheus. Entendeu? Isso é servir. Bater laje, né? Igual desses dias nós fomos lá em cima fazer as colunas lá da sala, isso é servir. Às vezes a gente só quer servir no louvor, só quer servir na ministração, só quer servir. Não, o serviço é amplo. Tem uma grama aqui para cortar, ó, que de vez em quando tem que cortar, tem um irmão que fica cortando a grama lá todo mês. Vai lá, ajuda ele. Percebe que a gente não pode limitar a 1, 2, 3, 4 tipos de serviço. A obra é grande, o serviço é imenso, tem muita coisa boa para fazer. Então, bora dar-lhe. E Jesus nos ensinou o valor do serviço. Total. O valor de servir. Porque no reino de Deus, se você quer ser considerado aos olhos de Deus, se você quer ser honrado aos olhos do Senhor no reino de Deus, você tem que servir. Você não pode, de forma alguma, querer simplesmente cargos, status, só o cargo, mas também não quer o encargo. Você quer o cargo, quer a posição, eu quero ser isso, eu quero ter um título, eu quero ter um nome, mas não quer servir. E no reino de Deus, se você não estiver disposto a servir, você não vai ser considerado. Isso aí não vai ser de valor algum. Ou seja, nós temos que deixar toda a vaidade, André. Se nós queremos realmente crescer no reino de Deus, você tem que tirar a vaidade do seu coração. Você não pode, de maneira alguma, ficar entristecido pelo fato de varrer
a igreja, pelo fato de lavar a igreja, pelo fato de estar fazendo um serviço de marcenaria, como o André estava fazendo, porque isso mostra o quão o nosso coração está longe do propósito e longe da humildade que Cristo nos ensinou. E, Diego, é uma honra servir. É uma honra servir. É uma honra. Se for limpar o chão, amém, vamos, é para a glória de Deus. Eu acho que essa é a pegada que a gente tem que ter. Tem que tirar a vaidade. Galerinha, tudo que fizermos é para a glória de Deus. Sem vaidade. Sem vaidade, você não está fazendo, mas é porque eu posso, é porque não, querido, é graça, sabe? Você está fazendo aqui é para a glória de Deus, então dê o seu melhor, ajude no que for preciso, sabe? É para a glória de Deus. Se a gente entender que tudo que a gente faz nesse corpo é para a glória de Deus, aí a gente não vai ficar escolhendo o que a gente tem que fazer. Não vai ficar escondendo. Então a gente não vai ficar também se esquivando. Pô, se tudo é para a glória de Deus e você não está fazendo nada, então tem alguma coisa de errado. Então eu quero te desafiar, cada um de vocês, todo mundo tem que fazer alguma coisa aqui na igreja local. Tem que fazer. Todo mundo tem que escolher em algum ministério, em alguma coisa para você servir. Não abra mão dessa oportunidade que você está tendo de estar crescendo em conhecimento, em graça, crescer também no ato de servir. Porque o ato de servir é um privilégio. É um privilégio. Não é isso, Diego? O próprio Senhor Jesus nos deu o exemplo do que é servir. Nos deu o exemplo de humildade. A palavra do Senhor nos diz em Filipenses, capítulo 2, que o Senhor deixou a sua própria glória, assumiu a forma de servo e nos serviu. Então, o Senhor, ele demonstrou o que é ser humilde. E a humildade é algo fundamental que todos nós temos que ter. Se nós queremos crescer no reino de Deus, se nós queremos agradar ao Senhor e, consequentemente, servir ao Senhor na sua obra, temos que ter humildade no nosso coração, querido juvenil. Nós não podemos ser vaidosos, nós não podemos ser orgulhosos, nós não podemos ser soberbos, nós não podemos ter esse tipo de sentimento no nosso coração, mas nós temos que ter um espírito humilde, um espírito simples. Nós temos que realmente abraçar a causa de Cristo e servir sem reservas, e servir sem impedimento, e servir sem querer ter posição, sem querer ter status, porque é natural, André, às vezes na juventude, às vezes o juvenil, o adolescente, até mesmo o jovem, ele quer ter uma posição, quer ter um cargo, ele pensa, no futuro eu vou ser um obreiro, eu vou ser um presbítero, um evangelista, um pastor, só que esquece que quanto mais você tem uma posição maior na igreja local, mais responsabilidades você terá, mais você vai ter que servir. Um evangelista não vai deixar de ser um servo, um pastor não vai deixar de ser um servo, não vai deixar de ser um diácono. Todos nós somos servos, independente da posição que você estiver, independente da posição que Deus colocar você no futuro, seja você um missionário, você vai continuar sendo um servo, você vai continuar sendo um diácono de Cristo. E o Senhor nos chamou para essa missão de servir. Ô Diego, eu gosto de falar bem assim, não queime etapa. Não queime etapa. Não queime etapa e não perca a oportunidade. Porque assim, para ser um evangelista, você tem que ser um diácono. Exatamente. Né? Por quê? Por que você tem que ser um diácono? Você tem que aprender a servir as pessoas. Exatamente. Você tem que aprender a recepcionar as pessoas. Não é verdade? Exatamente. Então, assim, já pensou se você fosse direto ser um pastor? Você não ia saber como servir uma pessoa quando chega. Você não vai saber como você faz em certa situação, porque você queimou um monte de etapa. Então, não vão perder a etapa que vocês têm agora, que é de servir em vários ministérios. Né? E você poder experimentar, vivenciar cada um desses ministérios, para quando chegar lá na frente, você ter muito mais maturidade, muito mais experiência e muito mais empatia para outras pessoas que vão servir naquele mesmo ministério. Certeza. Porque assim, você pega um ministério aí das crianças, né? Que quando está tendo culto aqui, as irmãs e os irmãos estão lá com as crianças. Olha que privilégio você servir a igreja nesse momento. E é um ministério difícil, não é fácil. Agora, quando você exercita esse ministério e alguém fala bem assim, olha, eu sirvo lá na minha igreja cuidando de crianças, fala assim, glória a Deus, eu sei como é que é esse ministério. Eu já servi nesse ministério, que Deus te abençoe. Porque você já passou pela experiência de servir no ministério infantil da igreja. Não é verdade? Então, o que é que eu estou falando assim, não perca a oportunidade que você tem agora e sirva no maior número de ministério possível. Né? É no coral? Vamos cantar. É na dança? Vamos com as meninas aí da dança.
né? No multimídia, vamos para o multimídia, mas experimente servir. E isso vai te dar muito mais maturidade e muito mais experiência na sua vida como um corpo de Cristo. Amém? Amém. Muito bem. Mas vamos lá, Diego. Mas, Diego, servir é fundamental, não é? É fundamental. E na igreja, ao longo da história da igreja, nós percebemos que a igreja sempre, ela serviu. Sempre o servir fez parte da igreja. Os cristãos primitivos sempre foram dispostos, estavam sempre solícitos, estavam sempre dispostos no serviço do reino de Deus. E da mesma forma, nós como igreja de Cristo, nós temos que estarmos dispostos a servir, nós temos que se colocar, como diz outro, na brecha. Você tem que se colocar na posição para que você possa servir no reino de Deus. E nós vamos cada vez mais servir no reino de Deus à medida que nós nos envolvamos mais na obra do Senhor. Então, quanto mais você congregar, quanto mais você participar de um culto de jovem, quanto mais você participar da EBD, quanto mais você participar dos cultos semanais, quanto mais você participar das classes de aula às quartas-feiras, das quartas-feiras expositivas, mais você vai descobrir que há mais possibilidade de você servir no reino de Deus. Então, quanto mais você se envolve na obra do Senhor, quanto mais você se envolve em comunhão com os irmãos, mais você vai perceber que você pode servir a Cristo, porque o individualismo, de maneira nenhuma, ele vai te levar a crescer no serviço do reino de Deus. Então, nós temos que tirar essa ideia do individualismo. Nós temos que tirar essa ideia de que sozinho nós vamos ter o nosso ministério desenvolvido. Porque sozinho a obra do Senhor na sua vida não vai se concretizar. Sozinho, o chamado que Deus te comissionou, o chamado que que Ele escolheu para a sua vida, que Ele te designou, ele não vai se concretizar se você não se envolver na obra do Senhor, porque nós somos um corpo, e o corpo ele tem que estar junto. E se o corpo ele não estiver junto, consequentemente você não vai fazer e exercer esse chamado. Como você faz parte de um corpo, você é membro desse corpo, você tem que estar junto do corpo para que você possa assim exercer e cumprir o seu chamado. Porque se você estiver ligado no corpo, consequentemente você vai desenvolver o seu chamado e aquilo que o Senhor Jesus Cristo te chamou vai se realizar na sua vida. Eu fico viajando aqui quando eu leio Atos, né? Porque Atos ali tem várias histórias de uma galera ali, sabe? Os primeiros cristãos ali no gás, servindo de tudo quanto é forma para que a obra e o reino de Deus se expandisse, né? Então, a Ananias e Safira mesmo, né? Ananias e Safira, não, como é que foi? Antes dele, que vendeu lá o José, como é que é? Barnabé, né? Barnabé? que vendeu o campo. Isso. Barnabé, olha só, deu um branco aqui agora, Ananias e Safira deu tombo. Não cai na história de Ananias e Safira não, galera, esse foi furada, corta essa aí, Amanda. Nós falamos... Deu tilt. Mas o servir, olha só, e é engraçado porque a Cristo, aonde ele passava, ele levava a multidão, mas eram poucos que de fato se prestavam ao serviço. Não é verdade? Exatamente. A gente tinha os 12 discípulos, a gente tinha os 70, mas quantos que serviam a Cristo? Né? Multidão ia lá com ele, mas só um pouquinho que servia. Então, assim, olha, que a gente possa ser o número grande, mas que todos servindo a Deus com muita alegria. Inclusive aqui na igreja. Tem umas adolescentes aí, tem uma galera que está metendo bala, fazendo serviço. Que está muito animado. Não é verdade? Né? Está muito animado. Nós vamos fazer o seguinte, vamos trazer dois aqui, bora? Vamos, bora. Então vamos usar a tecnologia para a gente trazer esses dois aqui, hein? Então bora. 1, 2, 3 e... E aí, voltamos! O efeito da tecnologia. A tecnologia é boa, né? É benção. Estamos aqui com dois juvenis aqui, bênção do Senhor. Essa aqui é a... Rafaela. E esse... Luizinho. Aê! Glória a Deus! Diego, conta pra mim agora. Essa é a galera que vai falar um pouquinho como podemos servir. Mas fala aí, Diego. André, nós podemos servir de várias formas no corpo de Cristo, na igreja do Senhor Jesus. Primeira coisa, para que nós venhamos servir ao Senhor, é nós nos disponibilizarmos no corpo de Cristo. Então, nós temos que procurar a nossa liderança, se colocar à disposição, a fim de que venhamos servir
no reino de Deus. Então, se você quer servir no reino de Deus, se você quer ser útil na obra do Senhor, você tem que se colocar à disposição. Porque se colocando à disposição, você vai se colocar na condição de serviço no reino. Então, a primeira coisa é se colocar à disposição, é se colocar na condição de servir. E outra coisa também é a gente entender que para servir a Cristo, a gente não tem idade, não tem limitação de idade. Não importa se você é um adolescente, não importa se você tem 15 anos, se você tem 16, 17, não importa. O importante é você se disponibilizar e entender que não há idade para você servir no reino de Deus. O Senhor vai te capacitar, Ele vai te dar dons, Ele vai te dar talentos. E aqui eu quero já abrir um parêntese, existe diferença entre talento e dom. Boa. Dom, aquilo que o Espírito Santo nos dá. Talento, aquilo que nós temos conosco de forma natural, aquilo que nós nascemos com isso, ou às vezes aquilo que também vai se desenvolvendo ao longo das nossas vidas. Então, o talento é algo mais natural, ao passo que o dom é algo mais espiritual, é algo que o Espírito Santo nos concede. Então, essa é uma diferença básica entre dom e entre talentos. E aqui nós estamos falando especificamente sobre servir. E a palavra do Senhor nos diz em Romanos, capítulo 12, a respeito dos dons de serviço. E esses dons de serviço, nós podemos citar alguns. Por exemplo, o dom de misericórdia é um dom de serviço, está dentro dessa categoria de dom de serviço. O dom de contribuir também é um tipo de dom de serviço, que está em Romanos, capítulo 12. Nós temos também o dom de exortação, que também é um tipo de dom de serviço. Temos também o dom de ensino, que também é um tipo de dom que está na categoria do serviço. Ou seja, nós temos vários tipos de dons que expressam servir. O dom também de diaconato, por exemplo, está ali em Romanos capítulo 12. Isso aí também expressa o dom de servir. O dom de presidir, de administrar a igreja também é um dom de servir que o Espírito Santo também concede à igreja do Senhor. Ou seja, são vários dons que o Espírito Santo ele vai nos conceder e nós, à medida que nos disponibilizamos no reino, à medida que colocamos à disposição, que a gente assume a nossa posição, se apresenta para a liderança, Deus vai te direcionando automaticamente. Não fica preocupado, eu quero atuar só no ministério X, porque eu entendo que esse é o meu chamado, eu entendo que eu tenho mais facilidade para isso. Se você entender que Deus naturalmente ele vai te direcionando para aquilo que mais queima, para aquilo que mais arde no seu coração, para aquilo que você mais se alegra, mais tem facilidade, é assim que Deus vai direcionar no seu servir na obra do Senhor. Não se preocupa. E assim, trabalho tem para todo mundo, tem não é pra verdade? todo mundo. Tem para trabalho aí. Aqui, agora eu queria, trazendo de ordem prática, o Diego ele trouxe algumas categorias, né? Mas dentro dessa categoria, quando você desce, quando você olha para a obra de Deus, tem um monte de coisa para fazer. Muita coisa. Não é? É muita Fala aí, coisa. Rafa, o que você faz aqui e como é que você entrou nessa barca e ainda dá dica pra galera como é que depois eles podem também servir. Me fala aí. Eu entrei aqui na Marcas do Evangelho muito tímida, né? Muito fechadinha, mas aos poucos eu fui me integrando aos jovens, né? Então, o primeiro ministério assim que eu realmente fiz parte foi dos jovens, mas depois começou a surgir outras oportunidades. As pessoas foram me vendo, né? Quando eu fui me soltando mais, foram vendo que eu tinha uma capacidade, né, podemos assim dizer, de fazer outras coisas, como depois dos jovens eu entrei no Ministério de Coreografia, e a primeira vez que eu dancei... Ministério de dança, não é dança não, é Ministério de Coreografia. Não, pode ser dança também. Pode ser dança de dança, pode ser dança também. Eu entrei no Ministério... Eu entrei no Ministério de Dança, e a primeira vez que eu dancei aqui na igreja foi num culto infantil. Então, assim, hoje em dia, eu danço no role para muitos jovens, para muitos adolescentes, mas antes eu tive uma experiência de dançar no Ministério Infantil. Eu fiz parte também, por um tempo, do Ministério Infantil, agora eu também continuo gravando EBD, eu faço parte do Ministério de Evangelismo, então... Foi um projeto, né, um ministério que chegou há pouco tempo, mas que, assim, tem meu coração. E hoje em dia... A questão do culto da quarta-feira também tem... Sim, exatamente. Os teens, hoje eu faço parte do Ministério dos Teens, no louvor. Então, aos poucos, eu fui me integrando a vários ministérios e fui me descobrindo, né, em vários lugares. Hoje em dia, eu sei que eu consigo
fazer várias coisas, expressar os meus talentos em muitas obras dentro da casa do Senhor. E também fora, assim, eu faço parte de alguns ministérios, né, que estão sempre assim expostos, né? Muitas pessoas assim estão sempre me vendo e tal, mas é importante visar que existem ministérios que fazem parte dos bastidores, né? A cantina, decoração, limpeza. E tem muitas pessoas que às vezes acham que participar desses ministérios sabe, tipo, é baixo, é uma humilhação, mas muito pelo contrário, isso também é muito válido a Deus. Muito válido. E, né, as pessoas que fazem parte desses ministérios, às vezes, no céu, podem receber um galardão maior do que a gente que está Isso que sempre eu ia falar. se Isso que eu ia falar. apresentando e se mostrando. Quer ver? Imagina você assim, ó. Se a gente chegasse e a igreja estava tudo desorganizada. Exato. As cadeiras fora do lugar, as cadeiras cheias de poeira, né? Não ia ter culto. Não ia ter culto. Eu digo a verdade assim, ó, esse grupo que trabalha nos bastidores, para mim, são os mais importantes. Porque ele é que faz Já pensou se o diácono chegasse para abrir a igreja? Não ia ter culto. Não ia ter culto. Né? Exatamente. E aí, mas tá entendendo? Então, assim, eu concordo também, eu acho que esse ministério, esses ministérios, né, que são, que sustentam de fato, né, para que todos os outros possam, né, funcionar. Mas e aí, Luizinho, me fala para mim, conta para mim aí sua história, conta pra gente aí a sua história. Eu acho que o primeiro ministério aqui na igreja foi o Ministério do Café. É verdade! Ministério do Café. Eu lembro. Que ministério é esse? Grande ministério esse aí. Ministério do Café. Geralmente aqui na igreja, quando estava em fase de construção, os irmãos ficavam lá em cima construindo e tal. Aí os irmãos ficavam muito cansados. E eu percebi que tinha uma demanda ali. Olha os irmãos aí. às vezes precisavam de um cafezinho, de uma aguinha. Então eu comecei a fazer o cafezinho lá na cozinha, encher aquele galão lá de 5 litros com café, com água e levar para os irmãos. E comecei a distribuir. Todo mundo, tipo, gostou, tal, traz mais. E eu vi que fui fluindo. E, tipo, isso era uma ajuda muito grande, porque o irmão tá lá cansado, trabalhando. E, tipo, pra ele parar, descer da obra, vir aqui embaixo, fazer beber água, aí o cara acaba não voltando mais. É muito cansativo. Então, você levar um copinho de água, um cafezinho ali quentinho, era de muita ajuda. E eu fui me descobrindo. Começou no Ministério do Café. Aí eu fui levando café pros irmãos. Depois, quando podia, também ajudava na construção. Aí depois eu entrei pro multimídia. Aí, nossa, muitos ministérios. Aí depois eu vim pro outro ministério, que é a secretaria, que praticamente você tem que fazer de tudo, porque você tem que desenrolar. Mas, tipo, essa questão de servir, eu acho muito interessante que vocês falou sobre o diácono, sobre o multimídia, sobre a secretaria. Tipo, é um conjunto. Se uma peça do corpo falha, o corpo inteiro tá mal. Não tem mais importância. Não tem como o olho dizer para a mão que ele não precisa dela. Precisa, o corpo inteiro. E eu acho que vão receber, creio eu, mais galardão o cara que, tipo, arruma as cadeiras. O cara que fica no multimídia. Por quê? É legal. É bonito, por exemplo, eu subir para pregar lá. Imagina o ego. Todo mundo tá soberba, todo mundo vendo ali, eu conheço, tal. Mas o diácono que abriu a igreja, arrumou as cadeiras ali, ficou 1 hora trabalhando, suou a camisa e ninguém viu nada. Só quem viu é Deus. Então quem vai recompensar ele verdadeiramente é Deus, entendeu? Isso aí. A Bíblia diz assim, né? Se você faz... olha só, tudo tem que fazer para a glória de Deus. É o que eu falei. Se você prega, amém, prega para a glória de Deus. Se você limpa para a glória de Deus. Agora, tem um segredo aí que você falou, que é essa da soberba. Se você faz para se exaltar, a Bíblia fala bem assim, que você não precisa de recompensa, já tem a sua recompensa. Já teve a recompensa. Porque a sua recompensa foi o quê? Sua recompensa foi ser visto. Se aparecer. Eu quero ser visto, quero me aparecer. Então tá bom, a Bíblia fala bem assim, então você já teve sua recompensa. Agora, você quer ser recompensado de verdade, faça isso para a glória de Deus. Independente do que você fizer, Deus vai estar te honrando, Deus vai estar te abençoando, Deus vai estar prosperando. E Deus vai estar abrindo caminho. Agora, Luizinho, você falou uma coisa que é isso aí. Eu acho que é essa a sacada. Ministério do Café existia? Não existia. Não existia. Ele viu uma demanda, ele falou, opa, vou criar o Ministério do Café. O Ministério E do foi Café. muito válido Não é para verdade? todos nós. Não foi válido só para os irmãos da obra. Viu? Todo dia o Luizinho apareceu com café Tá para a vendo? igreja toda. Quer um cafezinho? Quer cafezinho? Isso aí, então posta aí, ó, você que foi abençoado pelo Ministério do Café, que foi criado pelo nosso irmão aqui, Luizinho. Você percebe a diferença? Existiu uma demanda, ele detectou que existia alguma coisa que ele podia ser útil de alguma forma, ele foi lá e executou.
Aí eu quero te desafiar, nós queremos te desafiar nessa manhã. Fica ligado, se você vê alguma coisa que está, opa, aquela cadeira tá bagunçada, eu vou arrumar. Opa, eu estou vendo aqui que pode criar um novo ministério aqui. Irmão, vem aqui dar a dica para a gente, que eu tenho certeza que vai ser bênção. Nós vamos sentar ripa, nós vamos fazer esse negócio acontecer para a glória de Deus. Amém? E Luizinho, qual o ministério que você mais tem se identificado, aquilo que mais tem queimado, mais ardido no seu coração? É uma pergunta verdadeiramente difícil. Quando você começa a enturmar, você começa a ver que tem muita demanda em todo lugar, você quer ajudar em tudo. Por exemplo, eu sou aquele cara que não é bom em nada, mas quebra o galho em tudo. Entendeu? Então, mas tipo assim, o ministério que eu mais me identifico, assim, eu acho que é o meu ministério do café. Eu gosto de servir o cafezinho, fazer um cafezinho lá com muito amor e servir pro pessoal. Eu acho que é o ministério que eu mais me identifico e é o que eu mais faço, né? Domingo passado, eu e o Luizinho, a gente estava no evangelismo, né, Luizinho? Isso é um ministério, não foi? Muito E é um importante. ministério forte, é um ministério que a gente está lá também atuando. Uma ordenança de Uma Deus. ordenança. Né? Ide por todo mundo. É o nosso maior ministério, a gente tinha falado aqui no início. Nosso maior ministério é cumprir o ide. Agora, cada um pode cumprir o ide dentro da sua capacidade, da sua limitação, dentro do que Deus colocou no seu coração. Agora, assim, vamos lá. A gente é adolescente, a gente é juvenil aqui. Como é que quebra essa primeira barreira? Igual você chegou aqui, Rafa, você falou assim, eu estava com vergonha. Mas como é que você quebra essa primeira barreira? Porque a gente é assim, né? A gente fica com receio de que as pessoas vão falar, que as pessoas vão julgar, que as pessoas vão criticar. Mas me fala aí, como é que foi esse processo? Pelo como é que você pode dar uma menos, dica? na minha experiência, eu quebrei esse processo vendo as pessoas, né, fazendo igual. Quando eu cheguei, logo que eu comecei a me inteirar com jovens, eu via que todos os jovens participavam de muitos ministérios. E eu via aquilo me inspirava. Eu falei, nossa, eu quero fazer também, eu quero poder ajudar. Então, eu consegui enxergar algo neles que eu poderia também, né, tipo assim, fazer, poderia ajudar. Mas para mim a principal chave para quebrar todas as barreiras é falar com alguém, mas antes de você falar é você orar. Amém. Porque pedindo para Deus direcionamento, pedindo para Deus ir quebrando a vergonha, retirando o medo. E hoje em dia é uma coisa que eu também estou passando por esse processo, porque a todo momento eu tenho que, igual, eu danço, mas eu também canto. Então, eu não estou só dançando, eu estou cantando também ao mesmo tempo. Então, assim, muitas das vezes eu preciso abrir meu coração e realmente me humilhar, pedir ajuda. E eu acho que todo mundo que está passando por esse processo, que está chegando na igreja agora, eu que já tenho algum tempo na igreja, mas que não participa por medo, por vergonha, por timidez, não pode deixar essa trava, né, tomar o coração, porque isso mostra da falta da dependência que nós temos em Deus, né? Então, quando a gente chega perante a Deus e fala com Deus, Deus é nosso amigo. Isso foi uma coisa que até a Amanda comentou comigo esses dias. Deus, ele é nosso amigo. Então, nós podemos chegar a Deus e falar, Deus, essas são minhas inseguranças, essas são minhas fraquezas. Me ajuda a quebrar essas barreiras. E, como eu já falei, conversar com as pessoas também, como já falaram, que também chegar para os líderes e falar, eu gosto de fazer isso. Ou mesmo se você não chegar a falar, mas você se mostrar disposto, sabe? Você tá sempre no meio, inteirado. Se você não falar, as pessoas vão enxergar em você algo que você pode fazer, vai chegar e vai te pedir para ajudar na cantina, limpando, convidando as pessoas na recepção. Então, uma experiência. Quando eu entrei no Ministério de Coreografia, eu era muito amiga das meninas, né, das meninas que estavam sempre participando, dos jovens, e estava precisando de uma menina para dançar no culto infantil. E a Duda, ela veio me chamar porque a Vitória Paulina apresentou o meu nome para ela. Ou seja, quando você está junto das pessoas e as pessoas começam a te conhecer, elas também vão falar para outras pessoas daquilo que você gosta de fazer também, entendeu? Então, é uma força, né? E isso que é muito importante na igreja, que nós somos um corpo e nós podemos ajudar uns aos outros, podemos, enfim, criar um canal, né, para que as pessoas possam se inteirar em ministérios, e é isso. E aí você falou uma coisa muito interessante. Nosso objetivo também, que estamos em algum ministério, é ficar de olho em quem a gente pode atrair para o ministério. Exatamente. Né? Eu acho que como um corpo, né, de Cristo, a gente tem que ficar de olho, opa, como é que eu posso
trazer mais um aqui para perto de mim? Como é que o ministério do Café do Luizinho chega mais um para ajudá-lo, né? Por exemplo, no dia que ele não estiver aqui, quem é que vai fazer o café? Tem que ter um parceiro aí, ó, galerinha. Tem que ter um parceiro aqui para o Ministério do Café. Tá entendendo? Então, assim, ó, como corpo de Cristo, a gente tem que detectar essas coisas. E aí, assim, ó, eu acho que Rafa falou uma coisa muito interessante, ó. Entrega para Cristo. É depositando aos pés da cruz, é pedindo orientação ao Espírito Santo de Deus, que ele vai quebrar toda barreira, ele vai te conduzir e que tudo vai ser bênção para a glória de Deus. Amém? Luizinho, fala para mim aqui, ó. Como é que foi esse processo de você detectar que a galera estava precisando de um cafezinho, de uma água, e você agir nesse sentido, e qual foi a gratificação que você teve a fazer isso? Como é que você recebeu aí o feedback das pessoas? Como é que você se sentiu sendo útil de alguma forma para a obra de Deus? Eu percebi isso porque eu via que às vezes os irmãos ficavam lá com fome e tal, sem beber água. Aí eu percebi, eu fui conversar com a irmã na cozinha e falei, irmã, os irmãos estão lá, tem um cafezinho para eles, alguma coisa? Aí tinha um cafezinho. Aí eu levei o cafezinho, levei lá, distribuí alguns irmãos. Vi com os irmãos, nossa, que legal, tá precisando de um cafezinho e tal. Tem mais lá? Tem cafezinho? Traz uma água também. Aí eu falei, já que eles querem café, fui lá, essa vez a irmã que tinha feito. Depois eu fui lá, eu mesmo fiz, comecei a levar. E tipo, eu percebi que aquilo estava sendo fruto. O pessoal agradecia e tal, nossa, que benção. Porque vamos lá, eu não tenho muita força para ajudar na obra, para pegar no pesado. Então, no que eu posso ajudar ali, levando um cafezinho, uma coisa mais tranquila, eu podia isso, abençoava os irmãos, dava ânimo para os irmãos trabalhar. E, tipo, o feedback sempre foi muito legal dos irmãos. Sempre todo mundo elogiou, falou que me incentivava a fazer mais. E é a forma de trabalhar, de ajudar ali. Eu vi uma necessidade, o pessoal não queria ficar sem fazer nada ali, só olhando, mas vou ajudar de alguma forma. Amém, glória a Deus. Eu quero te desafiar também nessa manhã, a você também achar algum lugar. Vai lá, puxa a gente aqui, né? Estão aqui como apoio para ajudar vocês, para pensar junto, para sonhar junto e principalmente para executar junto, porque a gente está fazendo isso para a glória de Deus. Diego, isso, André. Chegamos no final? Chegando no final. Quase no final. Quase no final. Tem novidade, temos algo diferente. Temos algo diferente. Mas antes dessa novidade aí, só para complementar aqui para os alunos, que o Senhor Jesus ele vem para buscar uma igreja que está disposta a servir. O Senhor Jesus ele vem buscar uma igreja que está servindo a Ele e servindo em todo o tempo, porque não há momento para servir ao Senhor Jesus. Servir ao Senhor Jesus é hoje. Então hoje você deve servir a Cristo. E a igreja que o Senhor Jesus vem buscar é aquela igreja que está servindo a Ele. Mas não só aquela igreja que está servindo a Ele só naquilo que Ele mandou. Ou seja, não sendo só um servo inútil. Porque o Senhor Jesus disse que aquele que faz só o que o seu Senhor mandou é um servo inútil. Nós temos que procurar fazer mais, além do que aquilo que o Senhor nos mandou. Então, se nós estivermos agindo dessa forma, o Senhor vai se agradar de nós. Tem um negócio que às vezes toca muito no nosso coração. Porque às vezes a gente pensa que, tipo, se a gente jogar um lixo fora, fazer uma coisa ali, mas ninguém tá vendo, eu vou fazer, não vou sofrer, não. Eu quero cantar, eu quero pregar, eu quero fazer algo que todo mundo tá vendo. Isso no nosso coração pode gerar algo muito ruim, que é o orgulho, que é a soberba. De você só querer trabalhar se tiver algo em troca, se você for receber algo em troca, se você for impressionar alguém, se você for impressionar as pessoas. Mas, que nem eu falei, o melhor trabalho mesmo é aquele que ninguém vê. É isso aí. Só Deus vê, porque você, você se esvazia de si mesmo, esvazia da sua soberba, vai lá, pega, tem um lixo fora para jogar, vai, arruma a cadeira, limpa o chão, vai, faz uma coisa, mesmo que não tenha ninguém vendo, Deus está vendo e Deus está se orgulhando do seu trabalho, porque você está fazendo mais do que Ele pediu para você fazer. Exatamente. E a palavra de Deus fala que a soberba precede a ruína. Então, todas as vezes que nós queremos fazer algo para nos exaltar, mesmo se aqui na Terra ficar entre os panos, um dia nós vamos sofrer, né, as consequências. Exatamente. Então, nós temos que estar sempre vigiando o nosso coração para que nós não possamos tomar atitude e servir na casa de Deus só porque nós queremos nos aparecer, queremos aplausos, e no final a glória nunca vai ser nossa, sempre vai ser de Deus. Então. Amém. André, antes dessa novidade, eu quero trazer uma sátira aqui. Olha, rapaz, para todos os alunos. Hoje tá, eu não sei o que é isso, mas deve ser coisa boa. Existem alguns tipos de crente, é uma espécie de crítica educativa. Bora. Existem alguns tipos de crente, e não queira ser algum tipo de crente que eu vou citar aqui. Tá, você cita e a gente tenta descobrir o que é? Pode ser, Primeiro tipo de crente, o crente Gabriela. O que é o crente Gabriela? Crente Gabriela?
que é o crente Gabriela? Não há crente que tem o nome Gabriela, não? Não, não é. Não sei o que é. É o que é? Essa mínima É ideia. o crente que diz assim: eu nasci assim, eu sou assim, eu faço assim. E eu vou morrer, eu vou morrer assim. Não, não pode, não É o pode. crente Gabriela. Ó, não pode ser crente Gabriela, Pode não, não, hein, né? galera. Por favor. Próximo. Segundo tipo de crente é o crente Raimundo. É aquele que tem um pé na igreja e um pé no mundo. Esse eu sabia. Esse eu ia responder, você respondeu, Diego. Não pode. Aí, ó, essa eu sabia. Então não pode ter um pé na igreja e um pé no mundo. Ah, Terceiro tipo de crente é o crente peixinho. peixinho, O que é o crente peixinho? que só fica nadando. Tá indo bem. Tá indo bem, tá indo bem. Tá indo bem. Ah, não sei. O que é? Sabe, Luiz? Faz peixinho. O que o peixe faz? Nada. Isso. Ah, Então, é isso? Acertei? mas então, o que o crente peixinho faz então? Ah, nada. Exatamente. Então você chama o crente peixinho para orar, ele fala, nada. Você fala, ô Tá fulano, orando? você tá orando? Nada. Fulano, você tá jejuando? Nada. Fulano, você tá lendo a Bíblia? Nada. Tá servindo a Cristo? Pode ser esse crente Nada. não, irmão. Então não pode ser o crente peixinho. Bora. Quarto tipo de crente é o crente Homem-Aranha. É aquele tipo de crente em que você estabelece algo, você muda alguma coisa, ele está subindo pelas paredes. Ficou chateado. Ficou Hashtag chateado. O pastor mudou alguma coisa na igreja, o pastor falou, ó irmão, a partir de tal momento vai ter uma novidade. Ele já começa a subir pelas paredes. Não aceita Vou sair da mudança. igreja, vou sair da igreja. Vou sair da igreja. Também pode não. Pode ser não, crente Homem-Aranha não. Vai. Quinto tipo de crente é o crente porco-espinho. Vocês sabem o que é crente porco-espinho? Todo espetadinho. Não? Quase isso. Ninguém consegue chegar perto. Também. O que mais? Fala. O que mais? Tá difícil aí, Rafa. Eu não tô nem raciocinando, eu só tô deixando ele falar. O crente porco-espinho é aquele tipo de crente que ele espeta todo mundo. Você chega perto dele, ele só sabe te criticar, só sabe te rebaixar, só sabe dizer que sua roupa tá feia, que você errou, que você cantou, Desafinou. mas desafinou lá na frente, Pode que não, você irmão, pode foi não. lá pregar, pregou mal, é aquele crente que te inveja, que quer estar no seu lugar. Então esse é o crente porco-espinho. Pode não. Só te espeta. Próximo. Agora, o sexto tipo de crente é o crente açúcar. O que é o crente açúcar? Esse aí. Choveu, já não vai na igreja. É isso aí, acertou! Acertou, choveu Essa não vai na das antigas, igreja. essa das antigas. E o último tipo de crente é o crente 190. O que é o crente 190? Polícia, não. 190. Lembra o que 190? Emergência. Isso. Ah, tio André é bom. Tava tudo calculado aqui. Isso, Brincadeira. Mas o que que significa? É isso mesmo? É isso mesmo, mas o que significa? Emergência? Todo dia tem emergência? Não. Não sei. É o crente que só vai na igreja quando tem um problema. Quando surge uma emergência. Quando surge um problema. Aí sim ele vai Quando na tem igreja. alguma coisa pra fazer, pra servir, que não se dispõe sempre, mas quando alguém chama, tá aqui. Não pode ser assim também, não. Aquela gente. pessoa que, por exemplo, só quando ela está passando necessidade, dificuldade, é que ela vai na igreja. Quando tá tudo bem, some da igreja. Mas quando está passando dificuldade, ô pastor, ora por mim. Aí, ó. Ô pastor, tô passando essa prova aqui, o senhor pode orar por mim? Então a gente aprendeu aqui 7 tipos De crente. de crente que a gente que a não gente pode ser. Amém? Amém. Gostei, Diego. Próximo vai ter mais, Depois eu que vou inventar uma dessa então aí. Amém. Vamos lá? E agora? Você tem uma novidade aí, Diego? Tem uma Essa novidade. dupla André e Diego Tem uma surgiu, novidade. né? Uou. Gente, na verdade estamos aqui lançando um CD, né? A dupla sertaneja. André e Diego Lima. André e Diego Lima, Pega dupla o violão ali, sertaneja. Luiz. Vamos fazer um som aqui. Diego criou o som. Mas antes, Diego, antes da gente fazer esse som aqui, eu vou pedir o seguinte. Vamos falar da oferta? Vamos? Convida aí a galera. Vamos chamar a turma para ofertar? Vamos. Enquanto meu parceiro aqui está ajeitando aqui o instrumento da dupla. Queridos, ofertar é um ato de serviço ao Senhor. Então, nós aprendemos hoje que nós temos que se disponibilizar Glória a e Deus. servir ao Senhor Jesus. E se você quer agora exercer na prática um serviço ao Senhor, oferte ao Senhor nesse momento. Aleluia. Demonstre que você, de fato,
tem disponibilidade em servir ao Senhor Jesus. Vai aparecer aí na tela o Pix, o PicPay, é a conta da igreja. Você pode estar aí ofertando aquilo que Deus colocar no seu coração. Nós estamos também participando do voto dos 1000 valentes. Se você também sentir no coração o desejo de participar desse voto dos 1000 valentes, também faça parte desse voto, porque é um voto muito importante. Nós estamos querendo adquirir o espaço desta igreja e, consequentemente, você ajudando nesta obra, o Senhor vai te honrar, Ele vai te abençoar e você vai estar, consequentemente, servindo ao Senhor Jesus. Glória a Deus Deus. te abençoe. Amém? Vamos lá, Rafa, você pode orar para as pessoas que vão ofertar? Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, estamos aqui, Senhor, pedindo, ó Deus, para que o Senhor receba as nossas ofertas, os nossos votos. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, ouvir o clamor, ó Deus, do Teu povo. Senhor, possa derramar sobre nós bênção, Senhor, através da nossa entrega, ó Deus. Sabemos que a maior oferta que nós podemos entregar ao Senhor é a nossa adoração, Sim, é o Jesus. nosso louvor. Em nome de Jesus, abençoe, Senhor, todos os irmãos que agora estarão ofertando na sua casa para, Senhor, fazer com que Teu reino cresça, avança, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Enquanto você oferta nessa manhã, a Amanda vai pôr um louvor bem bonito aí para a glória de Deus. Amém? Amém. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Então declara isso, vai. Estamos de pé. Oh! Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Ei, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Au! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia!
Glória a Deus, muito obrigado pela sua oferta nessa manhã. Mas agora, né, vamos para o fechamento aqui dessa lição. Com o Diego aí, fez uma música muito boa. Fala aí, Diego. Depois de, né, agora é o momento da dupla Diego Lima e André Lima entrar em ação. Glória, eu só vou fazer mímicas. Vamos lá, Diego. Vai fazer a Temos primeira novidade voz. aí, vai lá. Só uma pergunta aqui. Quem é o cantor? Não, André. aí... André é o cantor. Eu vou só tocar, André. Vai, não. Vem pra EBD. Vem pra EBD. Estudar mais da palavra na EBD. Vem pra EBD. Vem pra EBD. Estudar mais da palavra na EBD. Evangelismo e missão. A igreja é política, nós estudamos. O ensino é igreja e como servir no reino do Senhor. Refrão. Todo mundo. Vem pra EBD. Vem pra EBD. Estudar mais da palavra na EBD. Vem pra EBD. Vem pra EBD. Amém. Estudar mais da palavra na EBD. Eita, glória! Glória a Deus. A melhor escola do mundo! Muito bom, Diego. Amém. Parabéns. Ô, mano, Nota tamo 10 junto. aí, ó. É isso aí. Bom, chegamos ao final de mais um trimestre. Olha só, olha que legal. Depois de ouvir essa canção, de vir para a EBD, a gente encerra mais um trimestre. Um trimestre, ó, é sal e luz no mundo. Uma igreja relevante. Essa é a nossa missão. Nossa missão é sermos relevantes. Sal do mundo. Nós precisamos cumprir a ordenança maior de Cristo, que é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Queremos te agradecer mais uma vez por estar participando nessa manhã conosco, te agradecendo e te pedindo que, olha, no próximo domingo já começamos um novo trimestre, uma nova lição, e que você, por favor, esteja conosco aqui aprendendo mais um pouquinho da palavra de Deus toda manhã na EBD. É isso aí. Amém, Diego? Amém. Amém. Você pode orar por nós, Luiz? Amém. Vamos Pra encerrar? gente encerrar? Glória a Deus. É o trimestre, né? Encerrar o trimestre. Olha, é forte. Forte. Amém. Pai, a Ti eu clamo, Senhor. E começo agradecendo, ó Pai, por esse trimestre maravilhoso, Senhor. Senhor, por uma sequência de ensinos, ó Pai, que todos edificaram com certeza o nosso coração. E cada ensino, ó Pai, que possamos guardar no nosso coração, para não pecarmos contra Ti, Senhor, e para seguirmos, ó Pai, o Teu coração durante toda a nossa vida, ó Pai. Que essas sementes plantadas, ó Pai, não sejam roubadas do nosso coração, mas que tudo venha a ser para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Que venhamos aprender a servir, a aprender a ser sal e luz no mundo, a aprender a ser relevante na vida de todos que estão ao nosso redor, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, que esse próximo trimestre seja um trimestre cheio de bênção, de aprendizado, de coisas fantásticas, todas para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Obrigado pela vida de todos os irmãos aqui, obrigado pela vida de cada aluno, Pai, e que cada um possa ser edificado por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar cantando para fechar? Bora. Bora. Amém? Vem pra EBD. Tchau, galera. Graça e paz. Vem pra EBD.
Amém. Boa. Valeu. Massa. Valeu. Muito bom.